Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou a professora Anne. Hoje nós daremos continuidade à disciplina de Psicologia aplicada à enfermagem, tópico Desenvolvendo o papel do técnico em enfermagem no campo emocional. Essa é a parte 2, tá? Então vamos lá. Bom, inicialmente, para a gente dar seguimento e continuidade na aula anterior, a gente tem que reforçar e relembrar que entre as habilidades dos enfermeiros e dos técnicos de enfermagem, nós somos estimulados a cultivar no exercício do cuidado alguns sentimentos, algumas habilidades relacionadas à empatia, à compreensão, à dedicação. Então, a empatia é aquela questão de você se colocar no lugar do outro, tentar entender o que o outro está sentindo. A compreensão é tentar entender também o que tá acontecendo naquele momento na vida daquela pessoa, naquele paciente, aquele usuário que está sendo atendido por nós. Ou seja, tudo aquilo que nos ligue emocionalmente aos sujeitos focos do cuidado. Então, a gente não pode esquecer que a enfermagem ela está o tempo inteiro atrelada à questão objetiva e à questão subjetiva também do sujeito. As emoções contribuem muito e podem beneficiar ou maleficiar o prognóstico, o andamento do tratamento daquele paciente. A enfermagem como ciência ela não pode permanecer desligada ou indiferente às relações humanas. Lembrando que o processo de cuidar ele é relacional e essas relações elas podem trazer uma comunicação e uma escuta qualificada, né? A libertação dos sentimentos humanos. Então, a partir da fala, da comunicação, a gente consegue fazer uma troca de experiências, fazer uma troca de sentimentos. E a gente tem que, ao tempo inteiro, tentar ter essa escuta qualificada para que o usuário consiga criar um vínculo conosco e também ter toda essa relação de confiança que vão trazer vários benefícios para o cuidado. Então, o cuidado da enfermagem, a gente tem que pensar que as emoções sempre estão presentes nessa relação, né, e vão conferir a característica de humanidade nisso. Existe a política de humanização, que eu já comentei em outras aulas com vocês, mas a enfermagem em si, o cuidado em si, ele já tem essa característica de humanidade, né, de você estar ali disposto a auxiliar o outro em determinadas situações, determinados procedimentos, em algumas angústias, sentimentos. E a gente tem que pensar que lidar com essas situações de vida e de saúde é porque elas precisam ser acolhidas e cuidadas com respeito e sensibilidade. Então, o acolhimento no sentido mais sensível que a gente pode trazer. O acolhimento no sentido de você realmente entender aquele ser humano como um ser único, singular, com realidades diferentes, com contextos totalmente diferentes dos nossos, e como a gente pode fazer para que aquele atendimento seja qualificado, seja realmente da forma correta. O cuidar só existe à medida que existe envolvimento, interesse, engajamento ao buscar conhecer o sujeito. Então, o cuidado ele só vai acontecer efetivamente se a gente conseguir entender tudo isso. Senão, ele basicamente vai ser um procedimento em si, né? De você ir ali realizar aquela ação, aquela conduta que geralmente vem prescrita ou que você percebe que é necessária para o paciente. Então, não é isso que a gente quer. A gente não quer a ação, o procedimento pelo procedimento, mas sim o cuidado pelo cuidado. Você realmente entender o ser humano no contexto mais amplo que ele tem, de forma mais holística possível. A arte de cuidar pressupõe empatia, ou seja, né, o nosso envolvimento com aquela pessoa. É você se colocar no lugar do outro e tentar entender como ele está reagindo e lidando com aquele sentimento ali, naquele momento, aquela fragilidade, aqueles processos do adoecimento e muitas vezes da internação, né? A compreensão dos significados, vivência dos sentimentos, angústia, né? Então a gente precisa tentar entender o significado daquilo, entender quais são as fases da negação, as fases do ser humano ao longo da vida, né? O que a gente já também discutiu em outras aulas. Então por isso que é importante a gente estudar a psicologia aplicada à enfermagem, entender que o ser humano ele é muito mais do que um joelho quebrado, do que uma doença crônica degenerativa. Ele é um ser que precisa de atenção e precisa de um cuidado prestado com qualidade. Então, existem diversas situações de saúde, sejam elas agudas, crônicas, crônico-degenerativas, e também tem
aquelas doenças que têm uma impossibilidade de cura. E nós, profissionais da saúde, principalmente a questão da equipe de enfermagem, que lida muito mais diretamente com esses pacientes, a gente precisa entender que todos esses momentos vão ser permeados por alguma assistência nossa, por algum momento ali junto ao paciente. Então, desde que você esteja fazendo atendimento no home care, fazendo atendimento no âmbito ambulatorial, no âmbito hospitalar, muitas vezes os cuidados paliativos, oncológicos. Então, em algum momento você vai se deparar com isso. A gente precisa saber lidar, saber gerenciar as nossas próprias emoções também é muito importante. Então, requer disposição e equilíbrio que permitam oferecer apoio e conforto, além dos cuidados básicos de saúde, né? Os cuidados básicos de vida que essa pessoa vai necessitar. Então, esse equilíbrio é fundamental em todos os âmbitos da nossa vida, mas na área da saúde, a gente precisa também manter isso sempre para que a gente consiga lidar com o paciente e lidar com o que a gente também passa. Porque também nós somos seres humanos, repletos de sentimentos, de problemas, né? Nós temos um contexto familiar, social também, assim como o paciente, mas nós temos que ter esse equilíbrio, porque ali é o nosso campo de atuação, né? A nossa competência profissional. Em situações em que a cura não é mais uma possibilidade, um cuidado emocional ele se faz ainda mais necessário, não só para o paciente, mas também para a família. Muitas vezes a equipe de saúde que atende, que tem aquele cuidado demandado, ele precisa também cuidar do seu emocional. Então é um momento que depende um pouco mais, porque vai ter outras questões ligadas. Talvez ele fique um pouco mais de tempo junto conosco na instituição hospitalar, ou ele vai ter um cuidado mais rigoroso, um cuidado mais complexo no âmbito, talvez no home care. Então a gente precisa também pensar que essas questões emocionais vão estar muito mais importantes nesse processo de impossibilidade de cura. E também até pensando na questão de como a família vai lidar com isso, como o paciente vai lidar com isso, sabendo que pode ser que ele esteja num processo de terminalidade, que às vezes a gente não consegue ressignificar da forma correta ou da melhor forma como a gente deveria esperar. E a atenção à dimensão emocional do paciente deve assumir, juntamente com o exímio controle de dores e sintomas, papel central na assistência oferecida. Então, o emocional, como eu já falei, ele é importantíssimo. A gente não consegue tirar o ser objetivo do subjetivo, né? Porque é tudo uma coisa só, é um contexto muito amplo. Mas a gente também tem que controlar dor, tem que controlar sintomas, algumas questões que vão promover mesmo o conforto desse paciente, desse usuário e dessa família. A gente tem que tentar identificar o contexto global do paciente, o contexto mais holístico possível. Então, vamos lá. O cuidado e enfermagem, ele tem o potencial terapêutico do envolvimento interpessoal, né? É um possível espaço de interação e escuta. Então, esse relacionamento interpessoal ele vai estar acontecendo o tempo inteiro, independente do contexto e do âmbito que você estiver atuando, né? Porque a enfermagem, ela está mesmo ligada diretamente com o paciente, com a família e até mesmo com os outros profissionais de enfermagem que estão ali atuando, porque a enfermagem é a profissão que fica mais tempo ali dentro da unidade. Realizar um cuidado de enfermagem a partir de uma dimensão emocional implica em ir além do óbvio. Então a gente não pode só pensar que eu vou ali fazer o procedimento, atuar daquele jeito, seguir as prescrições e só, né? Isso é o óbvio, isso é o que sempre a gente faz, as questões humanas básicas a gente também sempre vai fazer, mas o que mais eu posso fazer para melhorar? O que mais eu posso fazer para contribuir com que esse prognóstico, essa melhora do paciente aconteça, né? De uma forma mais rápida, talvez. Então, tudo isso a gente tem que pensar, não ficar só no óbvio, sempre tentar ir um pouco além, ter proatividade, né, ter essa escuta qualificada, olhar com um olhar mais sensível mesmo para todo esse contexto vivenciado. Os cuidados de atenção à saúde são reajustados de forma que o indivíduo se torna o centro do processo de cuidado, né? Centro do processo de saúde e doença dele ali naquele momento. Então a gente também tem que beneficiar e tem que promover a autonomia para que ele seja o centro do cuidado, que ele se responsabilize, que ele tenha essa autorresponsabilização em relação a tudo que ele vai passar, né? Muitas vezes a gente vai liberar ele para casa de alta, sendo necessários alguns cuidados. Então, como ele vai fazer para cuidar de si mesmo em casa? Como a família vai fazer para cuidar dele em casa? Então, muitas vezes isso é um desafio para todos eles. Nós, como profissionais da saúde, fazemos isso o tempo inteiro, mas e a família? Como vai reagir, né? Muitas vezes é algo que aconteceu de forma aguda, né? Ele não estava esperando, por exemplo, um AVC, um infarto. Então, vai mudar totalmente o contexto de vida, totalmente tudo o cenário que ele vivenciava. Então, ele precisa ter um olhar diferente também nesse momento, tá bom? É necessária a quebra de estigmas sociais relacionados ao cuidado das emoções,
né? Então, infelizmente, ainda existe um estigma relacionado a essa questão da saúde mental. Tem pessoas que têm um certo estigma de ir no psicólogo, ir no psiquiatra, e a gente precisa romper tudo isso, romper esses paradigmas, porque o cuidado emocional, ele é tão importante quanto o cuidado em outras áreas do nosso corpo, como o cuidado pulmonar, cardio, né? Porque a nossa mente também pode ter alguns adoecimentos e pode vir a trazer alguns transtornos, que a gente até também já conversou em outras aulas. Então a gente precisa ter esse foco, a gente precisa tentar quebrar isso, porque tanto o profissional quanto o paciente precisam cuidar da sua própria saúde emocional, tá? E eu já coloquei que devemos lidar com os nossos próprios sentimentos. A gente precisa entender que a gente vive num contexto totalmente cheio de angústias, de sofrimento de pacientes. Então, a nossa visão também precisa ter esse cuidado, tá bom? Então, nesse contexto, a enfermagem tem estado à frente das reflexões de cuidado com base em ideias humanistas. A parte 1 dessa aula, a gente conversou um pouco sobre as teorias de enfermagem. As teorias, geralmente, elas são muito voltadas para as questões de humanização, né? Isso que ainda nem tinham as políticas naquela época, que já eram estudadas. Então, eles viam a importância disso no contexto da saúde, do adoecimento. Que o colocam como centro do seu processo produtivo e consideram o homem como um ser singular e complexo. Então, a humanização, a humanidade que a gente traz aqui, é você considerar o ser humano como algo complexo, como algo holístico, né? E tentar englobar tudo isso no nosso cuidado e na nossa assistência. Além disso, o aprimoramento do cuidado é uma busca intensificada ao longo dos anos. Então, a competência técnico-científica, né? A gente saber se aquele cuidado prestado está sendo eficaz e se ele está sendo pautado em condutas éticas responsáveis, em procedimentos corretos. Então, tudo isso também vai contribuir bastante para todo esse processo saúde e doença. O cuidado passa a ser definido de diversas formas, mas predominantemente como um ato humano, com aspectos subjetivos e objetivos interligados. Então, essa questão do subjetivo e objetivo no ser humano sempre vai ser interligado, porque o ser humano é tudo isso, né? Ele é um contexto muito amplo e complexo que a gente precisa ter um cuidado específico. E o cuidado, ele vai predominar com essa questão do auto humano, e a gente precisa também entender que ele vai ser que ele vai demandar um olhar da equipe de saúde, não só da equipe de enfermagem. Toda a equipe precisa entender esse contexto mais complexo, porque a gente precisa trabalhar em conjunto com a equipe multiprofissional, né? Senão a gente vai começar a nadar sozinho, e isso não é o intuito. O intuito é que todo mundo esteja pensando em prol do mesmo objetivo, tá bom? Ao reconhecer o homem como um ser complexo, o cuidado oferecido precisa ser integral e as emoções humanas não podem ser excluídas desse processo, né? Então, a gente já falou aqui várias vezes, a questão emocional, o cuidado nesse âmbito, ele vai ser fundamental e por isso a importância da gente estudar todo esse contexto, toda a questão histórica, os conceitos importantes, as teorias de enfermagem. Combinado? Então, portanto, né, a dimensão emocional do cuidado de enfermagem requer o encontro do equilíbrio entre o envolvimento com o cliente objeto de cuidado e a proteção das próprias emoções. Então, tudo na nossa vida ela vai ser pautado em equilíbrio. O equilíbrio na assistência de saúde ele também vai ser muito importante, porque a gente precisa entender e se responsabilizar como profissional de saúde que tudo ali que estiver permeando o nosso meio, a gente precisa também ter esse equilíbrio, né? O equilíbrio entre o atendimento do paciente, o equilíbrio entre o paciente e a família, o nosso equilíbrio entre a equipe de enfermagem, a equipe multiprofissional, a equipe hospitalar, a instituição. Então, são vários âmbitos que a gente precisa ter ali o tempo inteiro, aquele olhar preocupado, aquele olhar competente, comprometido, né, para que o cuidado seja feito da melhor forma possível e de uma forma qualificada, gerando uma aproximação e distanciamento contínuos em que o trabalho emocional se torna necessário. Então, ao mesmo tempo que a gente distancia, a gente tenta aproximar. A gente precisa fazer ao tempo inteiro essa questão de equilibrar uma coisa com a outra, porque é isso que vai tornar a nossa prática assistencial muito mais qualificada, muito mais dedicada, competente e também respaldada nos princípios éticos, legais, né? E trazer para essa família um conforto, um benefício, um aconchego, que muitas vezes ali no ambiente a gente passa tão automático em algumas situações que a gente acaba não percebendo. Mas a gente precisa entender isso, se qualificar, né, fazer cursos, fazer desenvolvimento pessoal, para que no âmbito do nosso trabalho a gente consiga da melhor forma atuar e trazer os benefícios que a gente espera com a nossa profissão, tá bom?
Então é isso, nós terminamos aqui esse módulo de psicologia aplicada à enfermagem. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenha contribuído para a prática profissional de vocês, que vocês tenham entendido a importância da psicologia aplicada à enfermagem e todo esse contexto, tá bom? Então a gente encerra por aqui. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.